Olá, meu nome é Zuleika Pires, eu sou formada em matemática pela PUC Minas. Eu vou apresentar vídeos de matemática e estatística. A distribuição normal é a mais usada na estatística. Ela é muito importante no setor de negócios, indústria, saúde e fatores da natureza. Vamos ver. Gente, imagina uma pesquisa que concluiu que o tempo médio gasto por várias pessoas em um supermercado é de 45 minutos, com desvio padrão de 12 minutos. Qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso demorar mais do que 50 minutos fazendo compras? Ou demorar menos que 15 minutos? Ou ainda de 25 a 55 minutos? Esse tipo de pesquisa pode ser respondido através da distribuição normal. Vamos ver. A inferência estatística é uma área da estatística que procura tomar decisões acerca da população usando apenas os dados de uma amostra, onde a média amostral é a variável de maior interesse. E conhecer a sua distribuição de probabilidade é muito importante. A distribuição normal é um modelo ideal para descrever resultados da média amostral, inclusive se o tamanho da amostra for muito grande. Vale lembrar que a distribuição normal é uma distribuição contínua com variável aleatória x, com parâmetros média e desvio padrão. Sua função densidade é dada por essa lei, que eu não vou nem ler, porque eu estou até com medo de ler. E se resolvermos a integral dessa função no intervalo de interesse, conseguiremos encontrar a probabilidade também de interesse. Gente, nós não vamos precisar de fazer isso, tá? Já vou logo avisando. Vamos então comentar algumas características da distribuição normal. Esse é o gráfico da distribuição normal. Aqui é a média, esse valor é a média μ. Esse gráfico ele tem forma de um sino, olha só, um sininho, simétrico. Quer dizer que esse lado aqui tem que ser igualzinho a esse aqui. A gente não faz um desenho tão bacana, A média, mediana e moda são iguais, por isso, inclusive, é um gráfico simétrico. Essa área toda, sob essa curva, tem que ser igual a 1, tá? Esse pedacinho de cá, a área é meio. E esse outro, a área é meio. Gente, outra coisa. Se pedir assim, por exemplo, probabilidade de x ser maior do que, por exemplo, sei lá, 5, qualquer, Isso é a mesma coisa de dizer probabilidade de x maior ou igual a 5. Colocar ou não os extremos não vai fazer a diferença no resultado final, porque essa é uma distribuição contínua. Que mais? A curva aqui, perto da média, ela está bem alta, Ela está bem afastada do eixo 0x. Mas à medida que ela vai assim, afastando, ou que seja para cá ou que seja para lá, ela vai aproximando cada vez mais do eixo, mas não toca o mesmo. O desvio padrão tem que ser positivo e a função também tem que ser positiva, que é acima do eixo dos x, Essa primeira aula vai ser mais teoria mesmo. Depois é que nós vamos colocar alguns exemplos, Uma outra observação interessante aqui é o seguinte, deixa eu tentar fazer nesse espacinho que sobrou. O desvio padrão, ele altera em relação à altura da curva. Então, se a curva é mais alta, isso quer dizer, vamos supor que a média seja a mesma, É porque o desvio padrão é um valor maior. Então, esse desvio padrão aqui é maior do que esse. Vamos falar um pouquinho sobre a média. Vamos supor que essa média aqui seja um valor menor. A de valor maior, ela chega um pouquinho para lá, Então a média, ela altera assim. E o desvio padrão altera em relação à altura, Segue aí um resuminho sobre as características, Qualquer coisa vocês vão dando um pause aí. Nós falamos sobre a distribuição normal, só que agora eu quero mostrar a distribuição normal padrão, onde a média é igual a 0 e o desvio padrão é igual a 1. Uma das maneiras de obter uma área sobre uma curva seria integrar a função, como eu disse antes, no intervalo desejado. Mas imagine integrar essa função. Então, para isso, as áreas dessa distribuição são obtidas com métodos numéricos, ou seja, tabelas que servem como referência para encontrar probabilidades da distribuição normal. Para isso, precisamos padronizar a distribuição.
Qualquer que seja o valor de x, tendo distribuição normal, com certo valor de média e certo valor de desvio padrão, pode ser transformada em uma distribuição normal padrão para poder, então, assim, a gente usar a tabela, né? Para isso, usamos a formulazinha Z é igual a x menos μ dividido por desvio padrão. Então, reforçando aí, x é a variável de uma distribuição normal qualquer e Z é a variável de uma distribuição normal padrão. Nós vamos encontrar um número e eu vou mostrar como consultar esse número na tabela para poder, então, encontrar a área procurada. Antes de mostrar a tabela auxiliar, eu quero mostrar como que a gente padroniza uma distribuição normal qualquer, é tipo transformar, né, para uma distribuição normal padrão. No caso da distribuição normal padrão, nossa letrinha vai ser Z, a média vai ser como se fosse transformada em zero e o desvio padrão vai ser igual a 1. Vamos supor que um exemplo aqui de uma distribuição normal qualquer, a média seja 100 e o desvio padrão seja 15, isso em relação a x. Para a gente fazer essa padronização, para poder então usar a tabela, nós vamos fazer uma formulazinha, z é igual a x menos μ dividido por desvio padrão. Nesse caso aqui, por exemplo, vai ficar 100, vamos supor que x seja 120, né? Porque também tem que colocar aqui um valor, né? Vamos colocar aqui 120. 120 menos 100 dividido por 15. Z vai ser igual a 1,33. Eu gosto de colocar só duas casas. Com esse valor é que eu vou consultar a tabela. Eu sei que tá meio ruim aí pra gente ver, mas vai dar para mostrar o que eu quero. Nós encontramos aí anteriormente 1,33, né? Então, para usar essa tabela, a minha no caso é tabela normal padrão acumulada, nós vamos aqui na coluna Z e chegamos aqui até encontrar o número 1,3. Aqui não vai dar para ver, mas vamos fingir que seria esse número aqui. Mas eu quero 1,33, então eu sigo horizontalmente até chegar abaixo do 0,03. O número que eu for encontrar aqui provavelmente representa a área que eu estou procurando. Mas exemplos mesmo eu vou mostrar nas aulas seguintes. Agora eu queria mostrar como que usa essa tabela, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Na coluna Z, vem aqui no 1,3, depois vem horizontalmente e o número que encontrar com ela, 0,03, é o número procurado. Gente, olha uma curiosidade aqui sobre a distribuição normal. Aqui é a média. Esse valor é média menos desvio padrão, média mais desvio padrão, média menos 2 desvios padrões, média mais 2 desvio padrão, média menos 3 desvio padrão e média mais 3 desvio padrão. Os valores nesse espaço representam 68%. Se eu tomar mais esse espaço, representa 95%. E se eu tomar até aqui, representa 99,7%. Esses valores pequenininhos que sobram a partir daqui, seriam um valor muito pequenininho. Falamos aí um pouco sobre a distribuição normal. Nas próximas aulas nós vamos fazer alguns exercícios. Até a próxima. Por hoje é só. Obrigada a todos e até o próximo tópico.